Bom, gente, é fácil dizer aquilo que você sente? É fácil você dizer aquilo que é preciso? Tem muita gente que tem muita dificuldade, nem sempre é fácil mesmo, mas a gente precisa lidar, né? Isso é medo de entrar em conflito consigo e com o outro também. Isso pode gerar desgaste emocional e em muitos outros prejuízos, viu? E é importante falar sobre isso. Por isso que eu recebo aqui com muito carinho a Lívia, que vem bater esse papo com a gente. Seja bem-vinda, Lívia. Tudo bem? Luísa, perdão. Imagina. Luísa, perdão. Tudo bem? Luísa, você pode dizer pra gente o que é de fato a pessoa que tem medo do conflito? O medo do conflito, Dani, ele é um processo defensivo que o psiquismo de algumas pessoas desenvolve na tentativa de se proteger. Então, muitas pessoas têm dificuldade de se expressar, se posicionar, dar uma opinião por medo, né? Medo de que, fazendo isso, ela possa ser julgada, criticada, né? Ela possa ser mal interpretada pelas pessoas que estão ao redor, né? Divergir da opinião dos demais e, com isso, acabar perdendo a estima, né, dos outros. Então, ela se cala, ela silencia, né, as próprias opiniões, aquilo que ela acha que é correto, aquilo que ela entende que deveria dizer, por medo, né, de que dizendo, né, se expressando, as pessoas que estão ao redor não aceitem muito bem, não lidem muito bem com aquilo. Então ela cala, né, e usa esse medo do conflito como um escudo para se proteger, de dar a sua opinião, de se manifestar de alguma forma e ser mal interpretada, mal vista pelos outros, se indispor com os outros. Entendi. Ô, Luísa, as pessoas confundem um pouco, né? Acha que falar vai arrumar confusão, nomeia até né, colocam outros nomes, né? Não quero arrumar confusão, não quero desagradar, quero parecer a boazinha, quero parecer a que entendo tudo, a que aceito tudo. Isso dentro do trabalho tem muito, né? Da dentro família. de casa, na família, né? Na sociedade. Qual é o prejuízo quando a pessoa ela vai guardando, ela não fala? A longo prazo ela adoece, né? Porque a gente tem essa ilusão, né, de que deixando de falar, né, engolindo sapos, né, no ditado popular, a gente vai estar sob o controle da situação. Quando, na verdade, tudo aquilo que você engole, tudo aquilo que você vai guardando, vai para algum lugar. Sim, né? vai. E a longo prazo vai adoecendo, né? Gera ansiedade, em alguns casos gera depressão, né? Gera muita frustração, né? Porque à medida que você deixa de falar, né? À medida que você vai guardando aquilo ali para você, você também vai ensinando o outro como ele deve te tratar, como ele deve lidar com você. Então, se o tempo todo você silencia aquilo que você entende que é correto, aquilo que você precisa, né, para que esse outro se expresse, para que esse outro coloque sobre você a opinião dele, ponto final, de alguma forma você vai somatizar isso, né, dentro de você. Né? Você vai adoecer psiquicamente e a longo prazo fisicamente também, porque as emoções que a gente silencia acabam gritando e aparecendo no nosso corpo. E aí aparece de que jeito? Queria que você falasse, porque as pessoas elas perceberem mesmo que isso é real. Quais são? Dá alguns exemplos para nós. Olha, toda vez que você silencia aquilo que você gostaria de falar, de expressar, de expor, pode parecer naquele momento, né, que você conquistou uma falsa paz, né? Você deixou a situação passar, Falsa paz. aquilo ali, né, ficou, você pensa assim, eu vou guardar para mim, eu vou entregar para Deus, né? Eu vou colocar em oração, vou silenciar, e aí você fica com aquele sentimento ali, com aquela coisa entalada, presa ali. A longo prazo, as situações vão se repetindo em casa, no trabalho. Existe essa coisa de você ir repetindo seus padrões de comportamento nos lugares onde você está, né? E aí, tudo isso que vai silenciando vai gerando angústia, vai gerando ansiedade, aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, né? Conforme as situações vão passando, você já vai ficando na ansiedade quando você vai encontrar com a pessoa, porque você já imagina que você vai ter ali que engolir alguma coisa, né? Então, tudo isso vai sendo, né, expressado de alguma forma no corpo, né? O corpo vai somatizando e vai sentindo isso. Ô, Luísa, que interessante. Por que há uma dificuldade? A gente não aprendeu a falar? Onde que surge isso? Olha, Dani, a maioria dos nossos medos, né, de modo geral, surgem na nossa infância. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que a infância é um chão onde a gente pisa a vida inteira. Então, as experiências que a gente vive lá pequenininho na nossa infância, com os nossos cuidadores, com os nossos pais, vão gerando em nós marcas, né? Vão gerando em nós caminhos que a gente vai trilhando, né, em contextos diferentes, mas a vida inteira. Então, quando a gente vem de um lar, quando a gente vem de um ambiente, quando a gente tem a bênção de vir de um lar, de um ambiente
onde os nossos cuidadores são compreensivos, nos corrigem com amor, com carinho, né, com generosidade, onde a gente pode errar, né, sem ser punidos, né, sabendo que ali a gente vai ser corrigido, não punido, né. Quando a gente cresce nesse ambiente, a gente cresce forte, né, a gente cresce com autoestima e a gente cresce com uma força que depois lá na vida adulta a gente vai dar conta, né, de falar as nossas opiniões, de se expressar, de se expor. Por outro lado, quando a gente vem de um contexto familiar muito punitivo, muito agressivo, toda vez que a gente errava, a gente sofria uma punição, né, era reprimido, né, eram corrigidos de forma muito dura, a gente vai crescendo com esse pensamento internalizado. Toda vez que eu me expresso, eu sou punido. Toda vez que eu falo, eu estou errada. Tudo que eu estou fazendo está errado. E a gente vai desenvolvendo essa insegurança, né? A nossa autoestima fica lá embaixo e aí ao longo da vida, lá na vida adulta, a gente colhe os frutos disso, né? Desse processo de desenvolvimento. Porque daí a gente não sabe se expor, a gente tem medo de se expor e com isso perdeu o afeto das pessoas que são caras para nós. Para as pessoas que estão se identificando, né? Até porque tem muito sofrimento aí, né? Muito. Muito sofrimento. Tem muita gente que fala assim, não, porque eu quero fazer da boazinha, eu sou o bonzinho, né? Para que eu não posso errar, como você está falando também. Como que a pessoa pode cuidar disso, para amadurecer isso? Eu acho que o caminho mais válido nesse processo é o autoconhecimento. Porque na medida que a gente se conhece, a gente entende os porquês. Por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Por que eu fico repetindo esses comportamentos, né? Autoconhecimento, a gente se autoanalisar e ser muito honesto conosco, né? Conhecer a nossa história, conhecer de onde a gente veio, quais são as bases, né, do nosso desenvolvimento, do nosso amadurecimento, que família que eu vim, né? O que eu aprendi ao longo da minha vida, né, que me faz ser assim. Então, se conhecer. E num segundo momento, começar a fazer um exercício assim, de internalizando que o fato de me expor, o fato de opinar, né, de falar para outra pessoa aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, não me faz ser menos amada, né? E que se o amor da outra pessoa, né, o afeto da outra pessoa por mim for tão pequeno a ponto de se esvair quando eu coloco um limite, quando eu me expresso, talvez não seja amor. Ou talvez essa relação, né, familiar, no trabalho, onde quer que seja, né, essa relação precise passar ali por um amadurecimento, né, onde você aprende a se expor e você coloca isso para o outro também. Porque aquilo que o outro vai fazer, como o outro vai agir, se o outro vai aceitar, gostar ou não do meu posicionamento, né, dos limites que eu vier a colocar, isso cabe ao outro, não está no nosso controle. Né? O que está no nosso controle é a gente entender aquilo que nos prejudica, né, aquilo que pode nos fazer mal e ir comunicando aos poucos, né, passo a passo, né, nas nossas relações. Sim, eu acho que isso é importante que você fala também, né, se comunicar passo a passo, né, porque tem aí aquele outro lado das pessoas que têm a frase, né? Eu falo mesmo, falo desse jeito mesmo. E não é sobre isso. E aí quer impor a sua opinião a qualquer custo, exatamente, né? Acho que são os dois extremos, né? Não é bem por aí também, né? Com certeza. Difícil aprender a falar, não? Com certeza, né? Até porque se posicionar, né, falar, se expressar, tem um preço, né? Tem um custo disso também, né? Tem o custo de aprender e o medo constante, né? Sim. De perder. Acho que você fala algo aí que é sobre o perder o amor do outro, né? A estima do outro, né? A estima do outro. Pra gente, assim, pelo menos começar, quais são? Você já deu o primeiro passo, o autoconhecimento, né? Para a pessoa começar a perder esse medo, começar a exercitar a própria fala, se posicionar. Qual outra orientação que você daria, assim, para a pessoa? Eu acredito que um segundo, né, processo aí seria que a pessoa buscasse coisas com as quais ela possa desenvolver a própria autoestima. Porque à medida que eu gosto de mim, à medida que eu gosto daquilo que eu penso, das minhas opiniões, daquilo que eu entendo por certo, por bem, né? À medida que isso fica forte em mim, né? Eu consigo me sentir mais seguro para me expressar, eu consigo me sentir mais seguro para sustentar até, né? Dar uma opinião, colocar um limite e dar conta de aguentar a reação do outro, que pode ser boa, pode não ser, pode agradar ou não, né? Então, acho que um segundo passo nesse processo é de fortalecer essa autoestima, né? Você dizia a coisa do posicionamento, né? Tem uma frase de um psicanalista que eu gosto muito, que ele diz assim que a gente paga um preço por ser aquilo que é. Então, quando a gente silencia
a todo custo, né, enterra as coisas dentro de nós e não fala, a gente paga um preço. Sim. Que geralmente vem no nosso corpo depois a longo prazo. A conta vem, né? E na mesma medida, né, quando a gente consegue falar, consegue se expor, a gente também paga um preço. Porque a gente não sabe como é que o outro vai reagir. Sim. Pode agradar, pode não agradar, isso não está sob o nosso controle. E a reação é do outro, né? É o processo do outro, de maturidade do outro também. E aí cabe ao outro também, mas a responsabilidade é nossa, né? Dos nossos próprios daquilo sentimentos. que nos cabe, né? Nossa, Luísa, importantíssimo, né? Que a gente possa aprender, tentar. Estamos vivos para isso, né? Com certeza. E temos esses momentos aqui de reflexão, de troca para isso, né? Para ir amadurecendo, ir ganhando essa escuta e despertando, né, para essas coisas que muitas vezes a gente nem para pensar, a gente só vai fazendo, engolindo, adoecendo e a gente não para pensar o quanto que isso pode ser prejudicial para nós, né? Sim, com certeza. Bom, gente, coragem aí, hein? Tá vendo? A gente aprende pra gente saber lidar. Então, coragem, aprendendo um passinho de cada vez, no seu tempo. Minha querida, muito obrigada, Luísa. Você foi ótima, trouxe muito conhecimento aí pra nós no dia de hoje. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você.